Opa, então, nesse vídeo mais uma questão aqui do livro do Hibber e antes de começar esse vídeo eu quero avisar que eu posto aqui no canal todos os dias pelo menos dois vídeos respondendo questões, seja de concursos, de livro, de faculdade, de Enem. Então se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento, se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai pegar mais um exemplo de diagrama de corpo livre, tá? É importante você resolver esses exemplos porque eles te dão uma base para você entender as questões do livro, tá? É por isso que eu estou trazendo esses exemplos aqui para o canal. Além de ser vídeos que eu consigo encurtar, por mais que vocês vejam aí que o tempo de duração dos vídeos de estática são mais longos, né? 20, 30 minutos, alguns chegam a 40. Com os exemplos a gente consegue ir mais rápido em alguns pontos, tá? A questão de hoje diz o seguinte, deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui do tablet. Bora lá. Um homem de 75 quilos, na figura 6.13, tenta erguer a viga uniforme de 40 quilos do apoio de rolete em B. Tá aqui o apoio de rolete em B. Determine a tração desenvolvida no cabo preso em B e a reação normal do homem sobre a viga quando isso está a ponto de ocorrer. Bora lá. Primeira coisa que você tem que observar é as roldanas, tá? Perceba que aqui nas roldanas a gente vai ter então duas cordas. Quais são as cordas? A gente tem aqui a corda que faz essa que tá nessa posição e a gente tem uma corda aqui, tá? Então, primeiramente, primeira coisa que você vai fazer aqui é fazer o diagrama de corpo livre, desenhar de fato essas forças, tá? Então, ó, aqui tá parecendo um jogo da forca, né? Ó, a corda sobe, vem para cá e ela faz isso, certo? Enquanto que a outra corda, ela puxa essa rodando aqui para baixo. Então perceba que a força que é aplicada aqui para baixo pelo homem vai ser a força que, se esse objeto, ele fala assim, né? Ó, determine a tração quando isso está a ponto de ocorrer, ou seja, a ponto do homem conseguir levantar esse objeto de 40 quilos, certo? Esse apoio aqui. Então, para isso, esse valor aqui dessa força, ela tem que ser igual a essa. Vocês concordam comigo? E aí assim, a gente tem que descobrir. E a outra coisa, o homem, ele tá aqui em cima, então o peso do homem, ele vai importar também. Porque o homem está tentando puxar a viga estando em cima dela, certo? Então as forças aplicadas aqui em cima vai ser uma para cima, a do homem para baixo, mais a força peso do objeto aqui de 45 quilos, vai ser 45 vezes 9,81, né, que é a força da gravidade. Enfim, bora bora primeiro olhar para essa roldana aqui, tá? Eu tô olhando para essa roldana daqui que o homem tá puxando. A gente vai ter a corda que faz isso, certo? E a gente vai ter a corda que faz isso aqui. A gente já fez alguns exemplos de roldana e vocês vão lembrar, eu vou até mostrar pela imagem aqui, ó, que ele chama a primeira corda, a de cima, de T1 e a corda de baixo de T2. Então, aqui tem T1, T1 e aqui T2. Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas por que que T1 tá as duas para cima? Não devia ser uma para cima e uma para baixo? Não, porque aqui é uma roldana. Eu tô segurando essas duas cordas aqui, ó. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Eu tô segurando essas duas cordas. Se eu puxar elas para cima, perceba que eu acabo fazendo a mesma força que isso daqui se fosse na lateral. Para equilibrar, então, a força desse lado aqui tem que ser igual à força do lado de cá. É por isso que a gente chama as duas de T1, certo? Beleza. Então, se a gente for fazer aqui, que é o que o livro faz, né? Um somatório de forças em Y, perceba que aqui a gente só tem forças em Y, certo? T2 está em Y, T1 está em Y. O somatório de forças em Y vai dar o quê? 2T1 porque tá positivo, né? Tá para cima, menos T2.
Ou seja, T2 é igual a 2T1, certo? Então, a força que o homem vai exercer aqui, para que tudo se iguale, tudo zere, é uma força de 2 vezes T1, certo? Beleza, bora lá. Próxima parte do livro, o que ele faz é o seguinte, ó. Então, ele identifica aqui que T2 é igual a 2T1. E aí ele usa o diagrama de corpo livre no homem, tá? A segunda parte, a gente já fez nas roldanas. E agora ele vai fazer aqui no homem. Bora lá, ó. Se a gente for imaginar aqui o carinha que tá tentando puxar o objeto aqui, a viga, né? Até botar os bracinhos dele para cima, que a gente ilustra bem aqui. Que braço grande, né? O cara tem braço maior que o corpo. Mas beleza, tá aqui a corda. O que vai estar acontecendo aqui? Olha só. Ele tem o peso do corpo dele, que eu vou colocar aqui para baixo, certo? Quanto que é esse peso? É 75 vezes 9,81. 75 é a massa, 9,81 é a gravidade. Que mais? A gente tem uma força normal. O que é a força normal? É a força que impede que esse carinha ele entre no chão. É uma força que impede que ele afunde. Então no livro a gente chama isso daqui, ele chamou de Nm, certo? E a gente tem ainda uma terceira força, que é a força da corda. Ou seja, ele ao mesmo tempo que ele está puxando a corda para baixo, essa corda ela faz uma força de reação para cima. Por que que faz? Porque ela está em equilíbrio. Se esse homem tivesse só puxando a corda para baixo, essa corda estaria vindo, né? E como a gente fala que a questão está em equilíbrio, ela está zerado, então a gente tem que ter uma força aqui que ela zere também com a força do puxão dele, certo? E aí no livro ele chama essa força de H. Só que a gente sabe que essa força H é a mesma da roldana. É essa mesma força aqui, ó, de T2. Vocês lembram? Que a gente fez na estante. Então, T2 para baixo, H para cima, para vocês perceberem que ela zera. Então eu posso chamar aqui H de T2. E a gente tinha encontrado que T2 era igual a 2T1. Certo? Então aqui a gente já consegue fazer novamente outro somatório de forças em Y. Certo? Bom, eu não vou fazer porque já está tudo no livro. E a gente tem o seguinte, ó. A força normal, Nm, né? A força normal, e ó, positivo, tá para cima, mais 2T1. Por que 2T1? Porque essa força aqui de T2, ó, para cima, e T2 vale 2T1. Menos 75 vezes 9,81. 75 vezes 9,81, que é a força dele. Isso tudo tem que dar igual a zero, certo? Eu não coloquei igual a zero nessa daqui, eu esqueci, né? Mas o somatório de forças em Y aqui, ó. Na verdade, o somatório de força de qualquer questão, quando estiver dizendo que está em estática ou em equilíbrio, tem que ser igual a zero. Beleza? Fechou. Então aqui você novamente não consegue encontrar o valor, porque você tem duas incógnitas, você tem N e você tem T. Então você não consegue encontrar nada. O que é que a questão faz? A questão vai lá e faz o somatório de momento no ponto A. Onde que está o ponto A? Ó, aqui na estrutura, está exatamente no início da viga. Por que que ele faz aqui no início da viga? Olha só. Se você fizer em outro lugar, você vai perceber que em B você zera T1, certo? Zerando T1, porque T1 ele tá aqui, né? Ó, perceba, T1 ele vai para cima, vai para cima. Aí aqui ele vem para cá e ele acaba chegando aqui. E aí acaba que não vai ter distância. Se não tem distância, a distância é zero, né, do momento em B para T1. Então, você vai multiplicar a força T1 por zero.
certo? Então, você não pode fazer o somatório de momento aqui. É por isso que ele acaba fazendo no ponto A. Aí você percebe o seguinte, ó. O somatório de momento no ponto A, ele utiliza T1, aí ele utiliza NM, né? São as forças que estão sendo aplicadas na estrutura aqui, ó. Bora lá. Quais são as forças que estão em A? Eu vou olhar para outra imagem aqui para você perceber, ó. A gente tem NM, certo? É uma força que está sendo aplicada aqui, certo? A gente vai ter T1, que está aqui. A gente vai ter o peso da própria estrutura e as reações de apoio, né? Na e Nb. As reações de apoio é porque cá na questão, ó, cá na imagem de cima, eu estou tentando explicar o mais mastigado possível aqui. Se você não estiver entendendo, você dá pausa e volta o vídeo aqui. Aqui nós temos um fixador que ele não se move nem no eixo A, nem no eixo X, nem no eixo Y. Mas aqui a gente tem um rolete. Esse rolete ele permite o movimento em X. Então, outro motivo ainda para ele fazer o somatório de momento no ponto A. Porque aqui ele elimina duas incógnitas, o AX e o AY. Já aqui ele elimina, se ele fizesse o somatório de momento aqui, ele eliminaria apenas BY, certo? Então, voltando para cá, perceba uma outra coisa que ele faz aqui, ó. Ele só utiliza T1, Nm e a força peso do objeto. Ele não utiliza T2. Por quê? Porque quando você calcula e encontra T2 aqui, você percebe que isso tudo aqui faz parte de Nm. Nm, ele está calculando T2 e está calculando a força peso do cara aqui. E aí ele usa o somatório de momento da viga. Qual que vai ser a tendência de giro da viga, certo? Ignorando todos aqui, ignorando não, né? Porque a força Nm acaba sendo uma força normal, uma resultante de todas essas forças aqui do cara e do T2. Mas as forças que estão tocando na viga é o que? É T1, é a força peso do objeto, é a força Nm, certo? Como aqui tá para cima, aqui a gente coloca ela para baixo. Certo? E aí, bom, ele calcula aqui, aí ele coloca a metragem, né? 3 metros, 0,8 e 1,5. E aí ele encontra que, ó, eu vou até fazer esse somatório de momento aqui porque ele já pula a resposta, né? Se você fizer o somatório de momento aqui em A, você vai encontrar T1, T1 tá aqui, T1 vezes 3 metros, né? Daqui até o ponto A, 3T1. Ah, sentido de giro, botar o positivo para cá. Então, se ele gira para cima, ó, anti-horário. Anti-horário é positivo, certo? Mais, menos, né? Porque agora tá para baixo. Então, menos a força peso, que é 40 vezes 9,81 vezes a distância de P até A, que é 1,5, e Nm. Nm está para baixo, então, novamente, negativo. Nm, quem que é Nm? A gente não sabe ainda. Vezes 0,8. Isso daqui dá igual a zero, certo? Bom, nessa equação aqui, a gente tem T1 e a gente tem Nm. Nessa equação daqui, a gente encontra novamente uma fórmula, uma equação de Nm e de T1, tá? Aqui, ó, se você prestar atenção, o somatório de forças aqui, começaram a botar um som alto aqui, mas enfim, vai ser o quê? Nm positivo, mais T2, que é quem? 2T1, menos 75
vezes 9,81, pronto, que é a força-peso, certo? E aí, isso daqui igual a zero. Você iguala as duas. Como? Bota T1 em evidência. T1 vai ser igual, passando 40 para o outro lado e NM para o outro lado, e depois dividindo por 3. Bora pegar a calculadora aqui. 40 vezes 9,81 vezes 1,5 vai ficar 588,6 menos 0,8 nm dividido por 3, certo? E agora a gente substitui aqui, tá? Vai ficar então, deixa eu apagar uma parte aqui para a gente ganhar espaço, já que a gente já fez todos os desenhos e já conseguiu compreender. Bora pra cá, ó. Eu vou substituir T1 aqui por tudo isso daqui. Então vai ficar NM mais 2 vezes 588,6 menos 0,8 nm. Menos não, perdão, né? Porque aqui estava menos, aqui vai ficar mais. Quase que eu erro esse ponto aqui. Menos 75 vezes 9,81 igual a zero. E aqui divide por 3, certo? Bora fazer aqui esse valor vezes 2 dá 1177,2. Opa, NM mais 1177,2 mais 0,8 vezes 2 dá 1,6 nm. Isso daqui dividido por 3 menos... Vixe, tá acabando o espaço. Eita. Deixa eu apagar esse somatório de momento aqui. Menos 75. Bora fazer logo 75 vezes 9,81. 735,75. E isso igual a zero. Eu vou passar logo pro outro lado, né? Eu já coloco o sinal de igual aqui, ó. Certo? Beleza. Como que eu faço para encontrar esse valor aqui? Eu posso simplesmente multiplicar NM por 3 e dividir aqui por 3. Simples, tá? 3 por 3 dá 1, então volta para o mesmo lugar, só que agora eu posso somar isso aqui. 3 mais 1,6 dá 4,6 nm dividido por 3. 1177,2 dividido por 3 dá 392,4. Então vou passar para o outro lado, vai ficar 735 menos esse valor, 392. Então vai ficar, ó, 735,75 menos 392,4, que dá 343,35. 35. O 3 que está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Então, esse daqui vezes 3 dá 1030,05. Não vou colocar agora porque eu já vou passar o 4,6 dividindo, tá? O 4,6 aqui está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, isso daqui dividido por 4,6. 223,92. Então, nós já encontramos agora quanto vale NM. 223,92. Gustavo, você fez isso daqui tudo para chegar na mesma resposta que já está no livro? Sim, 224, tá? Que é só uma aproximação aqui. Aí você percebe que para você encontrar T1, é só você voltar, usar aqui onde tem NM, você substitui por 223,92, você encontra T1. E para encontrar T2, é só fazer 2 vezes T1. Ou 2 vezes o resultado que você encontrar aqui. E aí você chega nessa resposta que já está no livro. Beleza? Bom, tem uma outra solução aqui. Porém, ela eu acho um pouco...
É um pouco mais rápida, tá? Você percebe que ele já encontra o valor de T1, só que eu recomendo você fazer desse jeito aqui, tá? Porque ela consegue resolver outras questões do mesmo jeito, certo? E é uma questão boa para você treinar roldanas, né? Então, fica aí a minha dica. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha aprendido e que você chegue na sua prova com mais conhecimento por conta do meu canal, beleza? É isso e até o próximo vídeo.